Boa tarde, bem-vindos à nossa conversa temática sobre educação inclusiva e atividades remotas para os alunos dos anos iniciais. Eu sou a Juliana Nadeu, PCNP dos anos iniciais. Meninas? Eu sou a Mônica, PCNP de anos iniciais. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Olá, eu sou a Luciana, PCNP de anos iniciais. Boa tarde. Olá, eu sou Maria Rita, PCNP de Educação Especial. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada, equipe dos anos iniciais, por esse convite. Muito bem, então. Nós decidimos realizar essa conversa temática, que é uma formação a mais do que as necessárias aí para a carga horária de vocês, porque a temática da educação inclusiva ela é tão necessária na educação e também agora nos momentos de atividades remotas. Então, a ideia é trazer frequentemente uma conversa temática para vocês, abordando o assunto da educação inclusiva. E, é claro, com a participação da Maria Rita, né? Tá bom? Então, depois que terminar essa live aqui, vocês deem like no nosso vídeo, comentem para a gente poder saber como ele foi, como que está sendo essa transmissão, para que a gente possa elaborar outras conversas temáticas com vocês sobre os assuntos da educação inclusiva, certo? Muito bem, então vamos lá? Para começar, então, a nossa conversa temática, tá? Conversa temática é um termo que nós, PCNPs, usamos para as nossas formações com os nossos coordenadores. Mas, nesse caso, como o assunto era muito interessante, muito importante para todas as pessoas da nossa diretoria, a gente decidiu abrir o espaço para a participação de todos. Inclusive, se vocês quiserem, para as próximas conversas, convidarem as famílias dos alunos para participar, fiquem à vontade, tá? Lembrando, então, os nossos combinados, para vocês postarem aqui no chat apenas comentários relacionados às atividades que forem propostas. E se vocês tiverem alguma dúvida pedagógica, vocês podem questionar no estacionamento de dúvidas pedagógicas. O link para o estacionamento de dúvidas também está na descrição aqui do vídeo. Tudo bem? Pode passar para mim, Lu, por favor? E eu vou começar apresentando para vocês essa imagem que vocês já devem ter visto na internet, e foi de lá mesmo que a gente tirou, a diferença entre igualdade e equidade, tá? Então, a gente pode ver bem aí que na primeira situação, as crianças estão tentando assistir um jogo de beisebol atrás de uma cerca, e todas elas têm um caixote embaixo para poder assistir. Mas, como elas têm alturas diferentes, mesmo se oferecendo o mesmo caixote à mesma altura, ainda não é possível que todos consigam enxergar o jogo. Mas, quando a gente oportuniza que é mais importante enxergar o jogo, que todos enxerguem o jogo, a gente oferece alturas diferentes para cada uma das crianças, certo? Passa para mim, por favor, Lu. Os objetivos de hoje, então, conscientizar sobre os direitos de aprendizagem na perspectiva de equidade e analisar situações de adaptação de atividades a partir das características e dificuldades dos estudantes. Pode passar também, por favor. Para isso, a gente vai realizar as seguintes atividades. Vamos iniciar com o acolhimento, depois vamos falar um pouquinho sobre direitos de aprendizagem e equidade, vamos fazer uma atividade com estudos de caso, fechando com uma apresentação sobre o público-alvo da educação especial e o fechamento da nossa live, tá bom? Então, a Maria Rita quer comentar alguma coisa? Sim. Posso comentar o início lá da equidade? Aquela primeira tela?
por favor. Pode voltar, Lu, por favor? Certo. Então, como a Juliana já havia comentado, eu vou, assim, relatar, então, essa gravura que pode ser, né, que alguém com alguma condição aí na visão não consiga estar enxergando. Então, são duas situações onde nós vemos claramente, né, a igualdade e a equidade, porque a igualdade, eles estão tendo aqui o acesso, né, para que possam, né, assistir esse jogo de beisebol, porém, as condições individuais de cada um não favorece que essa igualdade, né, todas as pessoas consigam assistir esse jogo. Na figura, nessa primeira figura, onde estamos vendo a igualdade, né, uma pessoa, né, que tem a estatura bem mais baixa do que aqui a faixa aqui do alinhamento, não consegue acessar. E tem uma pessoa no meio, que para ela o nível está bom, né, da cerca, e uma outra pessoa mais alta, onde essa cerca já está no umbigo. Então, está bem desproporcional. E comparando, então, com a equidade, né, que essa pessoa, né, onde não tem uma estatura ideal, embora esteja tendo acesso, ela teve que ter 2 caixotes, e assim ela conseguiu ter acesso realmente para estar enxergando o jogo. A outra pessoa, com um único caixote, ela dá conta de enxergar. E a outra pessoa mais alta, ela não precisa de nenhum apoio, apenas a altura dela já é o suficiente. Então, nitidamente, nós vemos, né, nessa imagem, né, o que significa a igualdade e a equidade é o que nós vamos refletir aí no decorrer, né, dessa conversa temática de hoje. Passo a palavra. Muito bem. Mas para a gente começar de uma maneira bem divertida, que é a nossa característica aqui dos anos iniciais, nós vamos iniciar com acolhimento, apresentando uma canção, tá? Do CD Grandes Pequeninos, que se chama Normal é Ser Diferente. De novo! Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente. Todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu sei, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Eu tenho amigos de todos os jeitos e de todos os lugares, mesmo eles sendo diferentes, eu gosto muito deles. Essa é a verdadeira amizade. Tão legal, Ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente. que o normal está
várias coisas diferentes. Amigo tem de toda coisa, toda raça, toda crença, toda graça, amiga de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu sei, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, Não, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu sei. eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. não importa se você é diferente de mim, eu gosto de você mesmo assim. É isso aí. Você é meu amigo, mesmo sendo alto, baixo, gordo, magro, careca ou cabeludo. Eu gosto muito de você. Eu tenho amigos de todos os lugares, de todos os jeitos. Microfone, Ju. Foi mal, gente. Essa música, ela é muito bonitinha, muito divertida, e é com esse sentimento de que nós não somos iguais, somos diferentes, mas nada disso importa, e tudo pode ser bem mais legal quando a gente pensa desse jeito, né? Ritinha? Isso, e é muito assim, importante que essas diferenças sejam respeitadas, porque ser diferente é normal mesmo. A música, né, assim, está perfeita. E, inclusive, fazendo um link, né, com essa apresentação, com essas diferenças, nós estamos no Setembro Amarelo. E dia 10 é o Dia Mundial de Prevenção, né, ao Suicídio. Então, nesse momento que estamos vivendo, então tem muitas crianças, muitas pessoas depressivas, né, ansiosas, com vários quadros, né, de saúde, de manifestações, assim, que é importante, né, assim, nos atentarmos e, assim, né, tentar dar um auxílio motivacional, não, você pode, você consegue, o que você precisa, né, o que eu posso, então sempre assim um olhar acolhedor, pensando aí que muita depressão pode sim, né, levar ao suicídio de jovens, de crianças, principalmente agora com as atividades remotas, e assim, muitas exposições, né, vivendo coisas que nunca viveram até hoje, então é importante mesmo cuidar do outro. Às vezes você coloca uma foto, né, se sentindo bem, super feliz, e aí é taxado, né, pela sua aparência. Então, aí um alerta, fazendo um link aí com esse vídeo e com o Setembro Amarelo. Muito boa escolha. Muito obrigada, Rita. Então, agora eu vou passar a palavra para a Ritinha mesmo, que vai dar continuidade aí à nossa formação, tá bom? Aproveitem bastante. Obrigada. Rita, desculpa, você pede para a Lu ir mudando o slide, tá? Ah, sim. Pode passar já, próximo. Então, a próxima atividade, nós vamos falar um pouquinho dos marcos importantes, marcos legais da educação especial. Eu, assim, não foquei muito em relação
né, as legislações, porque no decorrer, né, quando nós tivermos outras conversas temáticas, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o embasamento legal. Então, a princípio, para iniciar essa conversa, eu resolvi escolher aqui esses marcos legais, que eu acho que eu nunca devo ter tido apresentado para vocês. Então, em 1970, a educação especial passou a ser discutida, tornando-se preocupação dos governos com a criação de instituições públicas e privadas, órgãos normativos federais e estaduais e de classes especiais. Em 1988, já garantido, né, na Constituição Federal, educação para todos. Em 1994, né, a Declaração de Salamanca, né, marca o início da caminhada para a educação inclusiva. Então, ali na Declaração de Salamanca tem vários tópicos, né, em relação aí à educação inclusiva. Em 1996, a LDB também, 9394, ela também tem um capítulo lá, especialmente a educação especial, na LDB. E agora, a lei, né, mais vigente é a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, né, de 2015. Pode passar, por favor, Lu? Tá. Tendo em vista isso que eu acabei de apresentar, agora, né, nesse gráfico, dá para a gente perceber aí essa transição que ocorreu na educação especial. Então, né, era uma época de exclusão, né, quando não tinha nenhuma lei, nenhuma normativa. Depois, quando, né, tiveram lá começando a normatização, né, teve também com a criação de escolas especiais, instituições, né, a segregação. Então, né, cada um, né, numa instituição, e aí eles ainda não estavam ainda integrados. Então, isso foi gradativo. Depois veio para a integração, ampliando aí, né, as propostas, as políticas públicas, e agora, no momento atual, né, que veio vindo gradativamente, a inclusão. Então, esse que é o processo histórico que eu quis, assim, apresentar para a gente começar aí uma conversa temática. Pode passar? E a educação especial, ela perpassa todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. Então, todos os alunos, todos os estudantes que em qualquer uma, né, dessa escolaridade, eles têm o direito, né, de ter os apoios necessários de acordo com as suas especificidades. Pode passar, por favor? Tá. E para refletir, né, vou conversar um pouquinho com vocês. Em meio a tantas legislações e marcos históricos importantes para a educação especial inclusiva, o que ainda precisamos compreender? Pode passar, Lu? Tá. Quais saberes são necessários para a inclusão aconteça de fato na escola? Então, eu assim, vou lançar, né, esses questionamentos, e na medida que formos discorrendo o assunto, vocês vão refletindo, né, a temática com a escola, né, com tudo aí que vem acontecendo, né, nesse momento, principalmente de aulas no ensino remoto. Tá? Então, quais os saberes são necessários para que a inclusão aconteça de fato na escola, não só no presencial, mas nesse momento agora. Como esses indivíduos estão sendo incluídos? De que forma podemos contribuir para uma educação com equidade? Lembrando no que foi apresentado lá no início, né, o que é a equidade e o que são, né, os direitos. Pode passar.
Segundo Mel Aiscon, a inclusão pode ser compreendida como um processo em três níveis. Então, qual que é esse processo de inclusão? Como que ela acontece? É na presença, né, do estudante, a presença, a participação e a aquisição de conhecimentos. Então, não é só a inserção, não só a presença, mas com todos esses níveis, que é de fato o que a gente se diz que é a inclusão. Pode passar. E como garantir a aquisição de conhecimentos? Então, se eu estou falando de igualdade e equidade, eu tenho que refletir isso também. Como que se dá essa aquisição do conhecimento? Tá? Como garantir a aquisição do conhecimento? O olhar do professor, né? O olhar do professor, aluno com deficiência, tá? Então, ele precisa, né, de ter esse olhar. A deficiência, o porquê que também ele tem que ter o olhar da deficiência? Para saber quais os apoios necessários, porque cada indivíduo tem as suas especificidades, tá? E as possibilidades de intervenção. Então, a partir do momento, né, que eu saiba, né, se é um aluno com deficiência ou não, se é a deficiência, qual é a possibilidade de intervenção, mesmo que não tenha nenhuma deficiência, nenhum diagnóstico, tá? Então, esse olhar é muito importante no geral, tá? Pode passar, por favor. As terminologias adequadas, porque como vimos no decorrer, né, de todo esse histórico, então, para cada época teve aí uma terminologia que gradativamente elas foram se modificando, tá? Deficiente, necessidades educacionais especiais, portador de deficiência, necessidade especial, aluno de inclusão. Olha quantas questões temos que refletir e para que possamos, né, usar, né, as terminologias de forma adequada. Então, de repente, tem algum documento que possa estar usando ainda um tipo de nomenclatura, a gente respeita aquele documento. Tá? Mas aí, atualmente, quando, né, vamos fazer um relatório, vamos preencher algum documento, né, temos que realmente estar seguindo o que está vigente. Mas é importante saber, né, o que foi o uso e o que está atualmente. Pode passar. E necessidades educacionais especiais, esse termo, ele está lá nos PCNs de adaptações curriculares, né, de 1999, na página 23, que é um PCN, ele é exclusivo, né, sobre a adaptação curricular. A expressão necessidades educacionais especiais pode ser utilizada para referir-se a crianças e jovens cujas necessidades decorrem de sua elevada capacidade ou de suas dificuldades para aprender. Está associada, portanto, a dificuldades de aprendizagem, não necessariamente vinculada a deficiências. O termo surgiu para evitar efeitos negativos de expressões utilizadas no contexto educacional, certo? Então, necessidades educacionais especiais, tanto ele fala ali de uma alta capacidade como uma dificuldade, tá? Então, é para amenizar um pouco as questões aí de se referir a esses alunos, então aí está especificado o porquê do uso do termo necessidades educacionais especiais. Pode passar, por favor. Pessoa, o correto é pessoa com deficiência, tá? Portador, a pessoa não porta nada. Limitado, nós não podemos dizer que alguém seja limitado, cada um tem as suas diferenças individuais. Excepcional também já foi um termo utilizado, especial também, deficiente, pessoa portadora de deficiência. Então, o correto, né, que utilizamos, inclusive até vem lá na Lei Brasileira de Inclusão, o termo pessoa com deficiência, na lei também
do transtorno do espectro autista já vem também com essa nomenclatura, tá? Pode passar. Pessoas com deficiência, então aqui também para refletirmos. Então, pessoas com deficiência, elas são pessoas, tá? São pessoas com protagonismos, peculiaridades, contradições e singularidades, simplesmente são pessoas, mas têm uma peculiaridade. Lutam pelos seus direitos, valorizam o respeito pela dignidade, autonomia e igualdade de oportunidades, deficiência, característica da condição humana. Então, isso está especificado na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência em 2007. Como eu já havia falado em informações anteriores, então, não podemos, assim, colocar a pessoa na deficiência, é a pessoa, não a deficiência, tá? Porque a deficiência é apenas uma condição, pode ser ali uma pessoa que ela tem uma condição de uma visão, uma baixa visão, uma condição de uma deficiência intelectual, de um autismo, mas deficiência não significa incapacidade, então por isso que tem toda essa especificidade aí, porque apenas é uma condição, certo? Pode passar, por favor. Já vamos para os estudos de caso? Então é com vocês, passo a palavra, depois eu volto. Estava sem microfone, né? Vamos lá. Então, agora a gente vai passar para os estudos de caso e depois a Ritinha volta com mais informações, tá certo? Vamos lá. O primeiro caso, então, como é que vai funcionar? A gente vai conversar um pouquinho sobre os casos e vou convidar vocês a colocarem no chat algumas informações, tá certo? Então, vou ler o primeiro caso, faço a pergunta e vocês colocam lá as observações de vocês no chat, tá certo? Então, vamos lá. O caso 1 é a Kimberly, ela tem 10 anos. A Kimberly estuda no 5º ano da Escola Menino do Rio, está na hipótese alfabética, mas ainda tem muita dificuldade na escrita de textos e na leitura de textos com autonomia. Nas aulas remotas, participa das atividades propostas no grupo de WhatsApp, sempre com o auxílio da sua avó materna, entregando as atividades no prazo estipulado pela professora. Na semana passada, a professora encaminhou uma atividade em que os alunos deviam ler um texto informativo e responder algumas perguntas sobre ele. A avó de Kimberly voltou a trabalhar e não podia mais ajudá-la. Então, a aluna respondeu as perguntas com palavras aleatórias e sem conexão com o texto. Aí eu gostaria que vocês refletissem e respondessem aí no chat. Que outras alternativas podem ser disponibilizadas para Kimberly? Vocês têm 2 minutos, tá certo? Volta.
Então, vamos lá? Valdeci respondeu o seguinte: compartilhamento do texto na tela e fazer uma leitura compartilhada. Isso, muito boa ideia. Professora Juliana, o envio de áudio e vídeo do texto. Boa ideia. Mais alguma ideia? Aldão Villani. Pode ser por imagem, jogos. Isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar... professora Marinalva. A professora pode enviar um áudio com leitura do texto, das perguntas, e Kimberly poderia enviar um áudio com as respostas. Isso mesmo, professora Marinalda, ótimo. A primeira coisa que a professora precisa pensar é qual é o objetivo dessa atividade, não é? Ela quer que a Kimberly leia com autonomia ou que ela entenda o sentido do texto. Se for para ler com autonomia, a professora já sabe que ela tem essa dificuldade. Então, será que esse texto é o mais adequado para que ela leia com autonomia? Né? Agora, se for uma questão de entender o que esse texto está dizendo, aí sim, as sugestões dos professores aqui são super valiosas. Por quê? Ela não precisa ler, a professora pode ler para ela, né? Um áudio, um vídeo, não é? E aí, como a professora, acho que Marinalva, né, que disse que a Kimberly, ela não precisa nem escrever a resposta, ela pode mandar um áudio com a resposta. É isso aí. Muito bom. Voltamos aqui, então, próximo caso agora. O próximo caso é a Mel. A Mel, ela tem 7 anos, estuda no 2º ano da mesma escola, da Menino do Rio. Apresenta muita defasagem no aprendizado, está na hipótese de escrita silábica sem valor sonoro, tem facilidade para cópia, mas distrai-se facilmente. Quando a aluna não consegue realizar as atividades na escola, chora e pede para sair da sala. A professora encaminhou à mãe de Mel algumas tarefas para as atividades remotas, escrita de lista de palavras, caça-palavras e cruzadinhas sem banco de palavras. A aluna não conseguiu realizar as atividades propostas, deixando sua mãe muito irritada. Aí eu convido vocês agora para refletirem e responderem no chat. Que outras alternativas podem ser disponibilizadas para a Mel? 2 minutinhos.
Então, vamos retornar aqui. Temos alguns comentários? Professora Karina, os caça-palavras e cruzadinhas precisam ter recurso do banco de palavras. Construção de um alfabeto móvel ajudaria. Isso mesmo, professora, muito bom. Professora Juliana, trabalhar textos de memória. Isso. Texto de memória é muito mais fácil para identificar, não é verdade? Professor Fausto, é importante trabalhar em parceria com o responsável também, especialmente neste caso, onde é perceptível que a própria mãe não consegue lidar com a dificuldade da filha. É isso aí. É isso mesmo. Professora Ivonete, orientar a mãe para trabalhar a dificuldade com o alfabeto móvel. Isso, nesse momento a mãe precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda da professora. A professora precisa da ajuda da mãe e a mãe precisa de ajuda da professora, porque senão a Mel não consegue sair do lugar, né? Professora Gloriette, atividades lúdicas como os jogos e brincadeiras. Isso, muito bem lembrado. Professora Neide, leitura de gibis. As crianças amam ler imagens, com o apoio do alfabeto e vogais. Ela consegue decifrar as palavras e aos poucos vai se alfabetizando. Isso mesmo. Muito bom. Então, a gente não pode esquecer que a Mel está em processo de alfabetização, na verdade. Então, essa professora precisa levar em consideração a fase em que ela se encontra. Então, precisa adaptar essa atividade com outro tipo de estratégias. Então, como a professora Karina falou, essa cruzadinha precisa de um banco de palavras, né? A professora precisa ajudar a Mel a pensar, qual é a letra que começa a palavra, com que letra começa a palavra, com que letra termina a palavra, né? E ajudar a Mel a encontrar alternativas para fazer essa relação. Ela pode usar figuras também, né? E a comanda precisa ser mais clara. Então, se a professora puder, então, mandar um vídeo, conversar com a aluna, não é? Fazer uma interação mais próxima, fica melhor. Outra coisa, aparece que a professora tá enviando para essa aluna muitas atividades ao mesmo tempo. Então, ou ela avisa para a Mel, olha, Mel, você faz uma atividade por dia, não precisa fazer todas ao mesmo tempo. Ou então ela manda uma por dia. Assim a Mel não se desespera, nem a mãe fica nervosa, não é verdade? O que mais? Vou devolver aqui a tela. Mais alguma contribuição? As meninas querem comentar alguma coisa? Então, eu vou passar a palavra para a Ritinha e ela vai conversar com vocês sobre o público-alvo da educação especial. Com você, Ritinha. Tá, obrigada. Pode passar, por favor. Então, o público-alvo da educação especial, ele está na nossa resolução, a resolução estadual 68, de 2017, que dispõe sobre o atendimento educacional aos alunos, público-alvo da educação especial, na rede estadual de ensino. Então, é no artigo 3º que vai especificar que são considerados público-alvo da educação especial para efeito do que dispõe a presente resolução, os alunos com deficiência, transtorno do espectro autista, TEA, ou altas habilidades e superdotação. Deficiência, aí vai entrar deficiência intelectual, deficiência auditiva, deficiência física, tá? Deficiência múltipla, né, quando tem a comorbidade de uma deficiência intelectual ou uma deficiência física, uma baixa visão com uma deficiência intelectual. Pode passar, por favor. Neste caso, né, dessa proposta de hoje, então, dentro da deficiência, eu vou falar da deficiência intelectual. Então, a definição, né,
essa definição foi extraída lá da instrução CEGEB de 2015, né, onde tem ali toda a documentação, os anexos para a composição da documentação dos alunos que são atendidos lá no atendimento especializado. Essa instrução tem os anexos próprios para cada área de deficiência. Nesse caso, estou passando aí para vocês o que está na instrução em relação à deficiência intelectual. Hoje eu não vou abordar todas as deficiências, vamos ficar, por enquanto, hoje na deficiência intelectual. Então, o que diz? Que a deficiência intelectual, ela é um funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas. Então, a deficiência intelectual, além de ter o funcionamento inferior à média, o aluno ele pode ter uma idade e o seu intelecto, ele corresponder a idades inferiores. Além disso, também tem o comprometimento nas áreas adaptativas, que é quando o professor, pode passar, por favor, Luciana? Quando o professor da sala de recursos, ele faz a avaliação inicial pedagógica, essa avaliação inicial tem como parâmetro estar avaliando cada uma dessas áreas. Então, essas áreas são chamadas de habilidades adaptativas. Então, um aluno que ele tem uma deficiência intelectual, ele tem também aqui essas dificuldades em 2 ou mais dessas habilidades, ou seja, pode ser na comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Então, quando o professor especializado ele faz a avaliação, ele vai detalhar cada uma dessas habilidades para verificar, né, aonde que está esse comprometimento, esse prejuízo, essa dificuldade acentuada. Dependendo da deficiência intelectual, o aluno ele pode ter um comprometimento, uma dificuldade em todas essas habilidades, as quais serão, né, trabalhadas lá na sala de recursos, porque através do levantamento dessas informações, o professor vai realizar o plano de atendimento individualizado. Esse plano de atendimento individualizado, ele também, ali tem os requisitos para que o professor possa verificar. Então, o aluno, ele tem ali uma grande dificuldade, por exemplo, além das habilidades acadêmicas, na comunicação. O professor vai estabelecer a curto, médio e longo prazos, né, o que ele vai ter que estar atuando, né, para que minimize e o aluno dê conta melhor lá na sala regular. Então, é importante nessa avaliação pedagógica, porque essa avaliação é um conjunto de informações. Então, quando o aluno chega lá na sala de recursos, o professor especializado vai fazer o levantamento com a família, fazer uma anamnese, fazer todo o levantamento minucioso. Tem também as informações do professor lá da sala comum. Então, é uma gama de informações importantes para que seja feito aí um plano de atendimento individualizado que realmente faça diferença, né, para que esse aluno, gradativamente, ele vá superando essas dificuldades mais pontuais, vão surgindo outras dificuldades, o professor vai alimentando esse plano, para quê? Para que esse aluno, ele adquira lá na sala comum, maior autonomia, aprendizado, para que ele possa se desenvolver. Então, é importante, né, verificarmos que
não é um trabalho isolado. Então, o aluno está na sala comum, né, precisa ser inserido, né, e precisa das adaptações, e na sala de recursos, no atendimento, plano individualizado. Pode passar, por favor. E também não confundir, né, deficiência intelectual com doença mental, porque pode ser uma esquizofrenia, né, porque tem a doença mental, não quer dizer uma deficiência intelectual, que a deficiência intelectual, nós vimos ali quais são, né, o que quer dizer a deficiência intelectual, e a doença mental já é uma outra, pode ser uma esquizofrenia, uma outra questão que deve ser, né, avaliada, e esse aluno aí com acompanhamento médico não lhe dá, né, ali impedimentos, né, na aprendizagem, e também ele não vai ser o público, né, da sala de recursos se for uma doença mental, tá? Agora, uma deficiência intelectual tem ali as características, então, por isso que a importância, né, do laudo médico, onde, né, teremos aí a clareza de ver qual é o apoio necessário, né, para esse aluno. E mesmo que esse aluno ele tenha uma esquizofrenia, uma outra condição de saúde, ele deve também ter aí as atividades propostas de acordo, né, com o que ele consiga fazer. Tá? Então, isso é importante não confundir. Às vezes vem com um diagnóstico de uma esquizofrenia ou alguma outra condição, não é público para cadastrar no sistema e ter o atendimento de sala de recursos. Tá? Então, tem o CIDES, né, das deficiências, ao qual, né, dá para inserir no sistema para que tenha os apoios adequados. E a doença mental, atendimento na área da saúde. Pode passar, por favor. Roteiros de atividades. Pode ampliar a tela, Lu? Isso, obrigada. Realização de atividades escolares não presenciais. Então, falando, né, terminando ali a especificação ali sobre a deficiência intelectual, lembram lá dos estudos de caso que foram agora especificados, né, para vocês colocarem no chat, né, quais seriam as outras alternativas de atividades para Kimberly e para Mel. Então, a Kimberly, ela tem um diagnóstico de uma deficiência intelectual. A Mel já não tem não tem uma deficiência intelectual. A Mel assim, ela teve casos aí de problemas na saúde, de convulsões, ela é muito dispersa, ela é tímida, e ela, assim, tem uma série de dificuldades por conta de problemas, assim, emocionais, de saúde mesmo. Então, desses dois casos, aqui é público para atendimento na sala de recursos, no caso é a Kimberly, a Mel não. E o que nós queremos dizer com isso? Que as adaptações curriculares, eu pensar realmente qual que é a necessidade do aluno, independe se ele tem um diagnóstico ou não. Todos os alunos têm o direito, se precisar da atividade adaptada, ele também precisa ter essa atividade adaptada para que ele tenha acesso aí ao currículo, para que ele possa aprender, se desenvolver. Não é porque ele não tem um diagnóstico que esse aluno não vai ter ali o direito dessa adaptação curricular. Então, no momento, não mencionamos se era deficiência ou não, para pensar nos alunos como um todo. Tendo a necessidade de fazer adaptação curricular, essa adaptação é para todas. O que difere é que para os alunos público-alvo,
né, que tem a deficiência intelectual, o transtorno do espectro autista, que necessita, né, da adaptação curricular, tem um anexo próprio para preencher. A adaptação curricular para os demais alunos, do professor, ou ele pode também utilizar sem problema, né, esse anexo, ou faz um portfólio, utiliza uma outra forma de registro, mas o professor deve acompanhar essa evolução do aluno, tanto na adaptação curricular com o anexo 3, que é a de deficiência intelectual, como o aluno que ele tem uma defasagem. Teve uma condição emocional, um problema de saúde, está com defasagem, ele deve ter ali as adaptações, participar da recuperação, tanto os alunos também, público-alvo, têm os mesmos direitos de participar de todo o processo que tem na escola. Se tiver recuperação, necessita, vai para a recuperação. Tem o atendimento de sala de recursos, precisa de ir para o atendimento da sala de recursos. E os outros alunos que não são público-alvo, não tem como dar o atendimento, porque não vai dar o direito da dupla matrícula, porque o aluno que é público-alvo da educação especial, que cadastra no sistema, a matrícula entra no sistema no contraturno das aulas. E o aluno que não tem uma deficiência, ele tem uma defasagem, não tem como cadastrar. Então, precisa sim ser garantido essas adaptações, precisa ser garantidas as atividades diferenciadas, contato, informações com a família, verificar, né, se está, assim, em acompanhamento. Nesse momento de ensino remoto também. A questão da Mel, a mãe realmente não tem, assim, paciência de ajudá-la nas atividades. Então, qual que é a opção? Facilitar e dar o maior número de informações possíveis para que a mãe consiga ajudar a Mel a fazer as atividades. Então, tudo isso precisa ser pensado. Não enviar muitas atividades para fazer sem colocar, né, definir, se vou mandar uma atividade para a semana toda, então, na segunda-feira, qual vai ser a atividade que será realizada? Então, fazer um roteiro de atividades. Os professores das salas de recursos fazem um roteiro. Dentro daquele roteiro, eles colocam uma rotina, porque a rotina é importante tanto para os alunos que têm um autismo, porque eles necessitam dessa previsibilidade, dessa rotina, como para os demais alunos. Então, o aluno, a família também poder se organizar para ver qual é o período que ela pode auxiliar o filho na atividade em casa e sempre fazer no mesmo horário, né? O aluno já fica mais organizado. E quando os professores mandam os roteiros para os alunos das salas de recursos, principalmente os que têm o transtorno do espectro autista, tem uma rotina. E essa rotina é inserido até atividades de vida diária. Então, de manhã, lavar o rosto, fazer a higiene, ajudar a colocar a mesa do café da manhã, se alimentar, ajudar a tirar a mesa, porque tendo esse referencial, o aluno, ele também vai trabalhar outras questões, não só a questão pedagógica, e muitos deles não têm essa autonomia de atividade de vida diária. E aonde que é ensinado? Em casa. Então, quando o professor coloca na rotina, facilita, né, para os pais também se organizarem. Nós sabemos que é difícil seguir uma rotina, mas pelo menos o professor já dá um norteador para a família. Então, segunda-feira vai ser atividade de língua portuguesa. Na terça-feira, então, o professor colocando dentro da rotina, estabelecendo os horários, a família vai se organizar. Então, fica muito mais fácil, porque o aluno vai saber que sempre naquele horário ele vai conseguir fazer as atividades. Os alunos que não conseguem, né, que os pais não conseguem acompanhar na atividade para ajudar,
fazer a atividade, fazer esse acompanhamento, no caso da Kimberly, o aluno ele vai preencher aleatoriamente, que foi o caso que ela fez. Então, se a professora já dá as orientações para a mãe, né, claras e sucintas, já fica bem mais fácil dela conseguir acompanhar. Então, vamos passar para a próxima tela, que eu tenho mais alguma coisa para acrescentar. Pode aumentar? Volta, Lu, por favor. Pode voltar. Volta, deixa eu ver em qual tela que está. Isso. Roteiros de atividades, que eu acabei de falar, que precisa de ter... Estava lá mesmo, Rita. Oi? Estava naquela mesma, na seguinte. Tá, pode passar então, por favor. Desculpa. Era nessa que você tinha parado. Tá. Realização de atividades escolares não presenciais. Então, ó, considerando o princípio da equidade, é importante elaborar as estratégias para garantir a aprendizagem de todos os alunos, adotando estratégias diferenciadas para os diferentes públicos. Então, atividades diferenciadas para os diferentes públicos. Então, o que significa aí a equidade? O professor está enviando atividades para todos os alunos. Eu tenho que verificar nessas atividades que eu estou enviando para os alunos, se ela está sendo adequada para o aluno que necessita aí de uma flexibilização, de uma adaptação, de uma comanda clara. Se o nível, a hipótese de escrita que ele está condizente com a atividade que eu estou solicitando. E apoio com gravuras, pistas, preciso pensar em tudo isso. Para planejar as atividades, é necessário verificar de quais recursos os estudantes efetivamente dispõem, fazendo um levantamento do perfil dos estudantes da escola, incluindo os das classes vinculadas, verificando quais os recursos têm disponíveis para observar, para desenvolver as atividades, incluindo computador, internet, celular e televisão. Então, como que esse aluno tem acesso às atividades? Ele consegue fazer atividade pelo celular, ele tem computador, tem internet, que a gente sabe aí o dificultador maior aí também, que às vezes a família tem um único aparelho, né, para outros irmãos, até mesmo para a família. Televisão, né, se ele está conseguindo assistir a aula remota, será que ele consegue compreender a aula? Então, tudo isso eu tenho que pensar nessa especificidade. Se o aluno não tem como realizar as atividades remotas, elas precisam ser impressas. E para que elas sejam impressas, o professor precisa fazer a atividade pensando realmente em todas as estratégias, o objetivo que ele quer com aquela atividade, para que quando o aluno ele receba a atividade, ele não se frustre, que não está conseguindo apoio em casa, ainda recebe uma atividade ainda que ele, né, não consegue fazer. É importante também, assim, atividades lúdicas, atividades bem, assim, diferenciadas para complementar essa atividade que vem aí impressa, por exemplo. Então, e essas solicitações, essas orientações que eu estou passando agora, ela está contemplada lá no documento orientador, na página 14, tendo em vista, né, atingir, né, o envio dessas atividades tanto para os alunos, né, que não são público-alvo da educação especial, como para os alunos público-alvo da educação especial. Mesmo os outros alunos, eles precisam verificar também
qual que é que forma que ele vai conseguir realizar as atividades, tá? Impressas, atividades, né, pelo computador, pelo celular, então isso tem que ser visto num todo, isso que significa aí a equidade, eu conseguir dar condições, não adianta assim, eu oferecer um material, né, para dizer que eu estou fazendo a minha parte, mas está com equidade, está conseguindo atingir, né, porque senão esse aluno, ele está sendo, assim, prejudicado, né, cada vez mais aí, além aí desses fatores, né, desse distanciamento, muitas vezes também, dependendo, né, do grau que está de ansiedade, o aluno, se ele está agitado, se ele está muito choroso, se ele está muito, né, nervoso, acaba que a família também não consegue lidar com essa situação, além de, né, dos afazeres, de ter mais irmãos, ainda de dar atenção, então são muitas questões que são envolvidas. Então, precisa realmente pensar, conversar mesmo com a família, para verificar como que estão sendo realizadas essas atividades, e em que o professor pode ajudar e facilitar o máximo possível. Porque nós temos casos de alunos que eles, assim, estão ficando muito nervosos, e os pais não estão conseguindo realizar as atividades, mesmo as das salas de recursos, onde as professoras facilitam e diversificam o máximo. Então, aliás, né, Rita? Oi. Acho que o grande objetivo dessa nossa conversa hoje é, sim, trazer a questão da educação inclusiva nas atividades remotas, né? Mas também pensar que essas adaptações, elas devem ocorrer em qualquer situação, né? Nós temos alunos que não são deficientes e que não têm condições, não têm oportunidade de auxílio da família, e acabam não realizando as atividades por conta disso. Então, na verdade, o nosso grande objetivo hoje era mostrar para todos vocês que essa adaptação, como a Rita já falou, ela deve ocorrer em qualquer situação, se o aluno tem deficiência ou se o aluno tem uma defasagem ou uma dificuldade, né? Os nossos estudos de caso, eles trouxeram essas duas situações. E, claro, eles a deficiência da Kimberly no estudo de caso, ela não foi apresentada, porque é isso que acontece nas nossas escolas. Às vezes, algumas crianças que são deficientes, não possuem o laudo, e a gente fica vivendo uma suspeita e esperando um laudo, enquanto aquela criança está ali, crescendo na nossa frente e ficando defasado. Então, hoje a gente quer mostrar para vocês nessa conversa que todas as crianças, assim como disse lá na música, todo mundo tem direito de viver e sonhar, todo mundo tem direito de aprender, e todo mundo tem direito a ter oportunidades, né, e condições de aprender. Desculpa. Não, mas é perfeita a colocação, porque quando falamos a público-alvo da educação especial, então pensa que só aquele aluno da educação especial é que necessita, né, da adaptação curricular, né, e os demais, né, e os outros também que já vem vindo com uma dificuldade, e ele está com uma defasagem que vai crescendo, cada vez vai destoando mais. Então, achei muito importante o que você falou, né, que pessoas com deficiência são pessoas. Então, às vezes, para a gente, professor, ele vai ficar na nossa frente por 1 ano, né? Depois ele vai para outra professora, mas lá na família, ele está desde que ele nasceu, e ele vai ficar até o fim da vida. E será que para a família está sendo fácil? Será que nós, da escola, oferecendo oportunidades e dando condições para que essas crianças aprendam, será que a gente não está desafogando um pouco e ajudando realmente essa família e essa criança a crescer, a viver, a sonhar e a se tornar uma pessoa independente, mesmo dentro da deficiência dela?
uma pessoa que consiga se desenvolver, que consiga viver e não precisa ficar dependendo tanto de outras pessoas. Acredito que a nossa função na escola, como professor, aliás, todos nós juramos lá, quando nos formamos, que a gente ia ensinar. E no juramento não estava dizendo que a gente ia ensinar apenas crianças bonitinhas, com cabelo lisinho, que sentassem na nossa frente e ficassem quietinhas. Dizia que a gente ia ensinar todos que precisassem. Então, acho que agora é a hora da gente começar a retomar aquele nosso juramento da formatura, né? Inclusive, pensando agora nisso que você, né, toda essa abordagem, Juliana, essa contribuição, vendo, né, a primeira parte, nítido ali na gravura, né, a equidade, é o mesmo que nós pensarmos no aluno que ele está matriculado, ele está na sala de aula. Se ele não tem essa adaptação, se ele não tem essas estratégias diferenciadas, ele está ali, mas ele não está incluído. Ele está igual aquele aluno que, assim, não tem uma barreira e ele não consegue acessar para olhar o jogo porque faltou a equidade ali. Então, a gente tem que pensar que quando a gente planeja as atividades, né, para todos, essa equidade é isso, é a condição daquele aluno também de realizar, de aprender, de se desenvolver. Exatamente. Muito bem, Rita. Muito obrigada. Imagina. Ô, Rita, eu sei que você vai continuar falando, mas é que apareceu uma dúvida aqui no chat, a gente tentou resolver por escrito, acho que conseguimos resolver, mas seria legal se você pudesse dar uma complementada. A professora Juliana Gerletti, ela perguntou se é possível que uma pessoa possa ter deficiência e doença mental, deficiência intelectual e doença mental. Se ela pode ter deficiência, pode ocorrer da criança ter duas deficiências? Então, quando foi especificado ali na deficiência intelectual, que a deficiência intelectual ela é diagnosticada, né, assim, até os 18 anos. Então, se essa criança ela tem uma deficiência intelectual e no decorrer aconteceu alguma coisa, ela tem uma outra doença, pode ocorrer. Tanto que pode ocorrer de um aluno, ele tem uma deficiência intelectual, com comorbidade com uma outra deficiência, ele pode ter, sim, tanto uma deficiência como uma doença. Tudo bem, então. Aqui a professora Mônica também já tinha respondido isso, né? Uhum. Então, era só para a gente validar. Isso. Espera aí, que eu acho que tinha só mais uma. E sempre passando, né, com a equipe médica, sempre avaliando, para, né, para ter um acompanhamento, para essas questões que estão mais acentuadas irem minimizando, né, com os tratamentos. Para retomar só mais um ponto que você falou sobre a rotina encaminhada, a professora Liliane, ela colocou aqui que deve passar apenas uma atividade por dia. Então, só para retomar, gente, que isso realmente está acontecendo nas nossas escolas, com os professores, e isso não, veja bem, não é um problema, mas na verdade não é uma coisa que a gente parou para pensar, e agora a gente está tendo que começar a pensar. Quando a gente encaminha lá no começo da semana 5 atividades para os nossos alunos, tudo bem, a gente está querendo otimizar, só que nós temos 30 alunos diferentes, né? Então, a gente tem alunos que vão pegar essas atividades na segunda-feira e vão fazer tudo na segunda-feira. A gente tem alunos que vão fazer uma atividade na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta e mandar para a professora. Como a gente tem, e eu devia ser essa aluna, que deixava para fazer tudo na sexta-feira, e aí na sexta-feira espizinhava a mãe que não estava conseguindo fazer a lição. Como a minha mãe era professora, ela não fazia mesmo, brigávamos lá em casa e acabava fazendo, mas às vezes tem famílias que não têm paciência, a mãe pega e faz a lição. Então, essa dica que você deu sobre a rotina, que é utilizada para os alunos com
transtorno do espectro do autismo, por exemplo, ela deve ser aproveitada para todos os outros alunos, porque nós, professores, não ensinamos apenas conceitos, nós ensinamos conceitos, procedimentos e atitudes. E isso é muito importante de ser retomado e ressaltado nesse momento de atividades remotas. Então, se você preferiu encaminhar todas as atividades juntas na segunda-feira, maravilha, ótimo. Mas não esqueça de mandar ali um roteirinho, uma rotina, uma agendinha, detalhando como que o seu aluno pode fazer essas atividades. É claro que ele está em casa, ele faz do jeito que ele achar, né? Mas você pode detalhar e explicar para ele alguns procedimentos, aproveitar esse momento também para isso. E isso também é uma adaptação, né? Exato. Porque quando não especifica, né, os dias para realizar a atividade, muitas vezes o aluno também já fica ansioso, não tem a noção que pode fazer uma por dia, a mãe também se organiza. Então, é fundamental, eu acho, essa organização, porque é procedimento mesmo, de estudo, de organização, e a rotina também, aí o aluno sempre ele já vai saber que determinado horário é a hora que a mãe consegue ajudá-lo, para a mãe também facilita, porque às vezes o aluno não tem essa noção, ele fica querendo fazer a lição, dependendo do quadro que ele se encontra, ele não compreende, né? Então, às vezes, se é o horário da aula dele, ele pensa que ele tem que fazer a lição, mas a mãe não pode ajudá-lo naquela hora. Então, tudo isso precisa ser pensado. Uhum. Só mais um comentário, Rita, aí você pode dar andamento. A professora Aparecida escreveu aqui que é importante, em algum momento, como a gente já vinha comentando, que a criança chegue na escola já feito uma triagem da deficiência dela, né? E aí eu queria que você comentasse, por favor, essa fala, esse comentário. Comentasse o comentário. Não, isso eu acho que não é o ideal, porque no caso da deficiência intelectual, que pode ser detectada, né, até os 18 anos, dependendo da deficiência intelectual, ela sendo leve, não é ali nos primeiros anos de vida que a mãe vai conseguir perceber alguma coisa. Diferente, né, de um aluno que tem um autismo, né, aí, assim, logo ali nos primeiros meses, a mãe já vai notar, né, a indiferença, o olhar, mas a gente vai abordar o autismo mais para frente. Então, não tem. Então, o aluno, como ele passa muito tempo, mais tempo na escola, quem que, assim, tem essas pistas, vai verificando ali alguma situação que está diferente, é a escola, principalmente se for na deficiência intelectual, se for leve. Então, se for leve, aí demora, nem ali na EMEI, dependendo, né, ela tem ali alguns comprometimentos, é por isso que na avaliação pedagógica lá da sala de recurso, é que o professor vai aprofundar o olhar dele, porque às vezes ela tem dificuldade numa daquelas habilidades, pode ser na aprendizagem e na comunicação, por exemplo. Então, a mãe não vai se atentar. Então, é ao longo ali na escola, o professor todo dia vai enxergando que alguma coisa não está bem, por isso que é importante os registros, principalmente em conselho de classe série, focar mesmo. Não é dar uma menção. Não tem um diagnóstico, então a nota é 5. Então, isso não procede, não deve acontecer assim. O que deve acontecer é realmente refletir mesmo. Né? Exatamente. Série. Qual que é a dificuldade, o que ele já atingiu até agora, o que eu preciso retomar, por isso que a adaptação curricular é um termômetro para isso. O professor planeja a atividade, adapta, e ali, né, ele pode verificar o que ele pode avançar, o que ele tem que retroceder, os registros são muito importantes. Então, assim, principalmente deficiência intelectual, não dá para primeiro fazer o diagnóstico do aluno para ele chegar na escola. Então, eu vou lançar a hashtag Dica da Amiga agora, que vai ser o seguinte, professoras. Na sua frente tem uma pessoa, e essa pessoa tem direito de aprender. E nós, professores, temos o dever de ensinar. Não importa se ela é gorda, alta, baixa, careca, cabeluda, negra, branca, rosa, laranja com pintinhas verdes,
qual a deficiência que ela tem. Então, acho que é muito importante. A nossa conversa temática de hoje é para ressaltar exatamente isso. Não estamos dizendo que é fácil lidar, mas também não é fácil lidar com as pessoas que não têm deficiências, né? Dependendo de algumas situações, às vezes é mais fácil lidar com pessoas que têm deficiência do que com as que não têm. Então, a ideia hoje é exatamente conversar com vocês, iniciar essa conversa de olhar para essa pessoa que tem aqui na nossa frente e o que a gente pode fazer para garantir para ela os seus direitos de aprendizagem, independente da deficiência, da doença, do transtorno, da dificuldade que ela tenha, certo? Muitas pessoas estão com dúvidas, Rita, mas eu sugiro que vocês mandem no nosso estacionamento de dúvidas, porque assim a gente pode responder por e-mail, de uma forma mais centrada na sua dificuldade, porque às vezes a gente fala aqui e fica muito geral, porque a gente vai contemplando várias realidades. Então, quem tiver algumas dúvidas, muitas dúvidas pedagógicas, ou mesmo, que eu estou vendo aqui, que acho que é a diretora de uma escola está fazendo uma pergunta, pode mandar lá no estacionamento de dúvidas, que a Ritinha vai respondendo ao longo da semana as suas dúvidas, certo? E também, Jô, a gente pode compilar todas as dúvidas, eu respondo e todos recebem, que aí todo mundo, eu acho que, né, fica sabendo de quais foram as dúvidas, quais foram os encaminhamentos. Pode ser isso assim, mesmo, né? E eu estava vendo aqui que as professoras continuam comentando que mandam uma atividade por dia ou 4 atividades. Às vezes o que a gente tem que mudar, gente, não é fazer 35 coisas diferentes porque você tem 35 tipos de alunos na sua sala, mas é estabelecer 2 ou 3 que sejam comuns para a maioria, e aí os casos à parte você identificando. Isso. Se você consegue mandar 5 atividades na segunda-feira para ele realizar durante a semana, às vezes você não precisa mudar esse procedimento, você precisa incluir lá uma rotina, separando as atividades, que não precisa ser enviada só para a Kimberly, por exemplo, ou para a Mel. Ela pode ser enviada para todos os alunos como uma sugestão, né? Então, se você envia uma atividade todo dia e está reparando que a maioria da sua turma prefere quando você manda as 5 atividades, é só você adaptar lá das 5 atividades juntas. Agora, se você está mandando toda vez as 5 atividades juntas e a maioria da turma não está fazendo, então aí você manda separadinho, certo? Certo. Na próxima conversa, Ju, nós vamos falar da adaptação curricular mais focada. Eu acho que aí vai dar para esclarecer bastante, tá bom? Isso mesmo. Então, a nossa sugestão, e aí vocês é que vão dizer aqui para a gente nos comentários do vídeo e deixando o seu like, é que a gente realize conversas temáticas sobre educação inclusiva quinzenalmente aqui nesse canal, para poder compartilhar com vocês especificidades das diferentes deficiências, dos transtornos, como realizar as adaptações curriculares e algumas outras dúvidas que vocês podem ir colocando lá no estacionamento de dúvidas, certo? Então, Ritinha, pode continuar. Obrigada, Ju. Realização de atividades escolares não presenciais, o documento orientador. Pode passar a próxima, por favor? Essa eu já expliquei. O que eu gosto muito também é de, no caso, passar para vocês sugestões de leituras, de vídeos. O site do Diversa, acho que alguns já devem conhecer. Ele tem uma ampla infinidade assim, de assuntos sobre a educação inclusiva, inclusive lá também tem um curso Portas Abertas para a educação inclusiva, é um curso que está aberto aí já tem um tempo,
e você faz no seu tempo. Então, ele é bem interessante, tem muitos artigos, né, nesse site, é interessante dar uma acompanhada. E tem um webinário lá também, pode passar, por favor, que eu vou divulgar esse webinário. Isso, esse webinário, ele está acontecendo todas as primeiras quartas-feiras. E ele sempre tem um tema importante nesse momento que estamos vivendo agora das atividades remotas, né, desse distanciamento social. Já teve uma em agosto, ontem teve outra também, muito interessante, agora tem outubro e novembro. É pelo YouTube, vocês acessando podem assistir a que está lá, do 5/8, a de ontem, e seguir as próximas, tá? No YouTube do Diversa. Pode passar, Ju, por favor? Agora, a nossa avaliação, você quer comentar, Ju? Comento. Então, com essa conversa tem as temática... referências, posso só falar um pouquinho só das referências? Pode. Então, as referências para essa conversa de hoje, como eu já havia citado, a resolução S68 de 2017, é ali que vai tratar sobre o atendimento educacional especializado, o público-alvo da educação especial, os professores, né, das salas de recursos. Então, ela tem, assim, tá bem minucioso lá em relação à questão das salas de recursos, e também na instrução CEGEB, que eu citei, onde foi pego lá a definição da deficiência intelectual, o documento orientador. Tá? Pode passar o próximo. Isso, Ju, é com você. Muito bem, então. Avalie a nossa formação de hoje. Como ela não é uma ATPC, então a gente vai contar com a avaliação de vocês, curtindo o nosso vídeo e deixando o seu comentário aí, tá bom? Passa aí, Lu. Acho que nós vamos chegando ao fim, tá? Queremos agradecer demais a presença de todos vocês aqui nessa nossa conversa temática. Como a gente já falou, ela não será a única, né? Nós estamos pretendendo aí quinzenalmente retomar, então, uma live de conversa temática sobre educação inclusiva. Não é apenas para anos iniciais, a gente vai deixar ela de um jeitinho que dá para atender professor de anos iniciais, especialista, gestor, coordenador, professor de anos finais, ensino médio e também as famílias dos alunos, porque a nossa intenção aqui é incluir, ajudar ainda mais o trabalho de vocês. Então, curte, comenta, e hoje aqui no canal a gente vai colocar mais um vídeo de tutorial para facilitar o seu teletrabalho com os alunos de anos iniciais. Então, se você tem, que também pode servir para qualquer coisa, né, gente? Se você tem dificuldade com a tecnologia, fica tranquilo, todos nós temos. Então, a gente está colocando aqui no canal, toda semana, um videozinho para ajudar vocês com diquinhas, assim, que facilitam a vida, certo, meninas? Mônica, o microfone está desligado, Mônica. Meninas, obrigada a todos, uma boa tarde, né? E participem sempre conosco. Hoje nós tivemos pessoal até de Minas, bem interessante isso, né? A logística... Diretoria sempre alcançando o Brasil. E a Ritinha traz as informações com muita calma, é sempre muito agradável ouvir a Rita, e é isso, participem conosco. Obrigada. Eu também só queria agradecer a participação de todo mundo, foi muito legal estar aqui hoje.
Agradeço também a participação de todos, fiquei muito feliz dessa oportunidade, de verdade mesmo. Vamos nos conversando e obrigada a vocês também, meninas, e uma boa tarde a todos. Até a próxima conversa. Boa tarde, curte, compartilha, vamos fazer a Maria Rita virar youtuber. É isso. Todo mundo Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.